desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. E hoje o tema tá assim bem interessante, viu? Muito bacana mesmo. E já por aqui comigo já está plugado meu amigo doutor pastor Pedro Moura, diretamente deste paraíso chamado Salvador. É isso, meu pastor? Bom dia, querido, tudo bem? Muito bom dia, querido. Deus te abençoe. Já estou aqui na expectativa de mais esse encontro com nossos ouvintes, com vocês. Já falei mais cedo com o William, com o Romeu. Sim. Bati um papo com o Romeu, já sorrimos muito, já conversamos sobre a Covid do William. Meu e Deus. Graças a Deus pela recuperação dele. Glória a Deus. Estou às suas ordens. Amém, meu pastor. E Salvador, tudo bem? Tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus, um dia agradável, viu? Maravilha. Bem agradável aqui, com um sol muito gostoso. Certo, muito bem. A gente quer aproveitar aqui a oportunidade, meu pastor, para parabenizar, né? Afinal de contas, essa semana teve aí mais uma conquista, uma vitória, vamos dizer assim, né? Da família Moura. E então assim, a gente quer parabenizar a toda a família e em especial ao senhor, a nossa querida irmã Dulce, né? Essa semana aí, né? Vocês foram abençoados, agraciados. Nosso querido pastor Lucas Moura, no dia 16 agora, foi empossado, vamos dizer assim, né? Como um pastor da Batista Central, lá, a Igreja Batista Central, lá de Melbourne, né? Nos Estados Unidos, não é isso? E vocês que fica na Flórida, não é? No estado da Flórida, lá nos Estados Unidos. Então, assim, a gente, claro, se a Bíblia diz que é para dar honra a quem tem honra, então, por favor, né? A gente está fazendo isso, quer parabenizar toda a família, parabenizar aí o nosso querido pastor Lucas, que deve estar nos ouvindo também lá nos Estados Unidos. Se não tiver, tá gravado aqui, depois ele vai ouvir, se de repente tá na correria por lá, mas é isso, e a gente aproveita a oportunidade e parabeniza aí toda a família por mais essa conquista, viu, meu pastor? Meu irmão, foi uma bênção, não é? O Lucas estudou no seminário de Louisville, ele depois se transferiu para a Flórida, onde trabalhou durante vários anos na Sheridan Hills, lá próximo a Miami, mais perto de Hollywood, na Flórida. Sim. Ele era pastor de membresia da igreja de Sheridan Hills, era pastor de casais. É uma grande igreja, uma igreja muito abençoada, Sheridan Hills. Mas Deus o chamou para um ministério como senior pastor. Aqui no Brasil a gente diz pastor titular, lá em Melbourne. Então, sempre foi o desejo dele e é o primeiro pastorado dele. Como ele trabalhou numa igreja colombiana, ele trabalhou numa igreja argentina, ele trabalhou comigo quando eu era pastor na West Kendall Baptist Church. E depois finalmente ele foi para Sheridan Hills e agora Deus deu a bênção de ele assumir um pastorado titular de uma igreja tradicional batista, uma igreja antiga lá dos Estados Unidos. E para nós para mim e para Dulce foi uma grande emoção. Assistimos toda a programação, assistimos a posse. Eles lá chamam instalação. Eles instalaram o Lucas. Aqui a gente instala porta, lâmpada, fechadura. Lá eles instalaram o Lucas. Fomos convidados para a installation do Lucas lá no pastorado da igreja, com muita emoção. Imagino. E o coração assim pleno de gratidão a Deus pelo ministério dele. Eu encareço as orações dos irmãos continuadas por esse desafio na vida do
do nosso filho, da esposa dele, uma cubana chamada Indira, do filhinho dele chamado Boaz e da netinha que está vindo aí no mês de maio, se Deus quiser, o segundo filhinho do casal, Lucas e Indira. Maravilha. Muito obrigado pela menção e pela lembrança, não é? E pela comunicação ao Brasil Batista, o Brasil Batista sabendo que tem um filho brasileiro, não é? Pastoreando lá nos Estados Unidos. Maravilha, meu pastor. Então é isso, mais uma vez, parabéns aí a toda a família, que Deus continue abençoando vocês aí, que essa criança também, né, possa vir com muita saúde, que cresça, que seja uma referência também na sua geração, em nome de Jesus. Amém. Meu pastor, então vamos lá, Salvador, tudo em paz, tudo tranquilo, né? Solzão por aí já? Não, ou ainda tá chovendo? Não, um solzão, calor mesmo. Eu tô aqui dentro do meu office, do meu gabinete. Sim. Eu tô aqui com janela aberta, porta aberta. Eita. E lá fora se abriu tudo lá, tá tudo aberto lá para ventilar aqui por causa do solão do dia de hoje. Graças a Deus, né? Sim. Salvador tem chovido muito e as casas assim dos pobres em geral, né? Sofrem muito, né? Sofrem muito os pobres aqui em Salvador. Graças a Deus pelo sol que alivia um pouco, que seca as paredes, seca os telhados, sim, etc e tal. Dá mais trabalho porque a gente tem que molhar as plantas, né? É verdade. Mas que bom que já tá aí, então, o solzão na nossa querida Salvador. Então, meu pastor, podemos ir para os nossos assuntos do dia, né? Hoje tem pergunta para o programa anterior, né? Já tem aqui uma pergunta engatilhada. Hoje, daqui a pouquinho, a gente vai estar falando sobre a morte, não é isso? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, né? Que vai ser a referência de hoje aí. Então, já tem aqui a pergunta do programa anterior e eu quero já engatilhar nessa pergunta aí, já para mandar aí pro senhor, pode ser? Pode sim. Então vamos lá. Tem nome não entendi, desculpa, pastor. Tem nome do ouvinte que fez a pergunta, não, né? Não tem, meu pastor, não tem. Então vamos lá. Pergunta anterior aí do programa anterior aí para o nosso querido pastor Pedro. A pessoa está dizendo o seguinte: Pastor Pedro, todo meu respeito pelo quando o cara começa assim muito, né, pastor? Quando começa fazendo assim, porque depois quer dar uma pancada, né? Então, olha só, eu na experiência. Mas deixa ele. Ou ele ou ela. Ou ele ou ela, né? Vamos lá, vamos ver. Pastor Pedro, todo o meu respeito pelo seu alto nível de conhecimento. Tenho cidadania grega, bacana. E sua pronúncia das palavras do grego koiné, eu não sei se é essa é a pronúncia, né? Que agora isso mesmo. Eu que já fiquei comprometido, preocupado aqui. Então, assim, das palavras do grego koiné são perfeitas e gosto das traduções literais que o senhor faz. O senhor é muito culto e ao mesmo tempo muito simples e muito simpático. Mas eu não aceito que o senhor recomende aí, tá vendo aí, pastor? Lá vem, Mas eu não aceito que o senhor recomende a crentes a leitura de livros apócrifos, nem pseudoepígrafos. Não, pastor, me desculpe. Eu sou seu ouvinte, mas eu sou sempre muito sincero. Obrigado. Aí se eu quer responder, eu vou ter mais uma outra perguntinha aqui. Posso responder essa? Pode responder ele, que a outra é porque ela quer que o senhor faça aí um comentário, porque ela perdeu o programa da semana passada. Eu também quero fazer um comentário em cima do que ela está falando aqui. Então, por favor, pastor, fique à vontade. Esse aí é bem sincero mesmo, né? Sem cera. Verdade. Meu amigo, muito obrigado. A gente brinca assim, mas a gente tem
todo respeito por você e agradece, não é? Com certeza. A ideia de eu pronunciar bem essas coisas é bondade, né? De um falante do grego é bondade, né? Mas eu fui muito ajudado por dois grandes helenistas no Seminário do Sul. Esses dois queridos já estão no paraíso, já dormem no Senhor, né, aguardando a bem-aventurada esperança, né? Aqueles textos assim que confortam tanto a gente, Lucas 16, Tito capítulo 2, né? Esses dois gigantes da teologia do ensino no nosso seminário, Dr. Brodus Rayon, que faleceu o ano passado, e Dr. Ailpiton de Jesus Gonçalves, que já uns 2 ou 3 anos que já está na glória. Eles e mais o meu amigo que também já está na glória, né? O pastor José Alves Bittencourt, lá de Belo Horizonte. Esse trio aí sabia grego para ensinar qualquer. Eu me lembro de uma vez que eu, passando por um dos corredores da JUEP, me deparei com o pastor Bittencourt, José Alves Bittencourt. E ele fez aquela saudação efusiva, ele fez Pedro, Pedro. Aí eu brinquei com ele, né? E recitei Mateus 16, quando a Vulgata diz et superam Petra edificabum ecclesiam mea, e por aí fui recitando Mateus 16, 18. Meu irmão, pastor Bittencourt virou para mim, ele ouviu todo o versículo 16 em latim, ele virou para mim e recitou tudo em grego, e eu fiquei, meu Deus do céu, vai saber grego assim lá em casa. Era um helenista, né? Um lente do grego koiné. E eu tive o privilégio dado por Deus de ter contato com esses irmãos, porque o pastor Bittencourt fazia parte do comitê de revisão da imprensa bíblica brasileira e era sempre muito cuidadoso com a palavra de Deus. Bem, obrigado pela simpatia, né, do meu irmão, mas a verdade é que eu elogios dele à parte, eu tenho consciência da minha limitação e do desafio que essa língua representa, né? Eu costumo dizer a meus alunos, eles têm medo de hebraico, mas hebraico é só estranho, né? Aquelas figuras, aquelas letras diferentes, escreve-se da direita para a esquerda, etc. Difícil é o grego. Aquelas declinações, aquilo ali, né? De modo que o grego é sempre um desafio. E eu fico muito agradecido, não pelo elogio, eu fico agradecido pelo encorajamento que ele me deu. Agora, sobre a recomendação de literatura aos crentes, na verdade, meu irmãozinho, eu não tenho dificuldade com nenhum tipo de literatura. Eu sou um seguidor de Castro Alves. E aquele grande poeta, né? Ele diz, bendito que semeia livros à mão cheia e manda o povo pensar. Então, para Castro Alves, eu sou bendito. E mais ainda, porque eu não tenho dúvida que, como Castro Alves era um leitor da Bíblia, eu diria um leitor inveterado da Bíblia, tudo me leva a pensar que Castro Alves, antes de dizer, bendito que semeia livro na mão cheia, etc., ele ouviu essa sabedoria de Salomão. Porque Salomão diz, não há limite para escrever livros. Ele fala isso em Eclesiastes 12, né? E eu me associo a Salomão e digo, não há limite para ler livros. Ler tudo. Paulo diz, examinai tudo, retende o bem. O crente deve ser dado à leitura. Paulo, um autor inspirado, diz isso. E eu me lembro que quando Paulo viajou, uma vez,
Está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, por aí, vai procurando. Ele esqueceu de levar algumas coisas. E ele fez uma lista do que ele esqueceu e mandou para Timóteo. Olha o que fazia parte da lista dele. Quando vieres, 4, eu estou procurando aqui, 4:13. Quando vieres, 2 Timóteo, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo. Traze os livros, e especialmente os pergaminhos. Paulo lia tudo, era leitor inveterado, um modelo para mim como pastor. Eu me lembro de uma ocasião no meu primeiro semestre no Seminário do Sul, anos 70, e primeira metade dos anos 70. Eu perguntei ao professor Roque Monteiro de Andrade, aquela sumidade, né? Ele era baiano. Eu perguntei a ele se ele lia Jorge Amado. Olha que pergunta de primeiro ano mesmo, né? Ele só me disse uma coisa: Pedro, leia todos os livros que chegarem à sua mão. E no final do primeiro semestre, eu me lembro, eu até guardei durante muito tempo isso, uma lista que ele fez para mim, datilografada, de livros que incluía Jorge Amado, José Lins do Rego, Guimarães Rosa, e ele botou assim embaixo um bilhetinho: leia nas férias. Olha, meu irmãozinho, só se aprende lendo. Pode ser que um crente leia Menino de Engenho e censure o outro que leu primeiro Enoque. Eu já li os dois. E sabe, eu falei hoje de manhã com o Romeu, a gente estava conversando sobre essa pergunta. Eu disse a Romeu: eu já li primeiro Enoque, mas Judas, o irmão de Jesus, leu antes de mim primeiro Enoque. Era um autor inspirado, leu um livro apócrifo e citou um livro apócrifo. E quer saber de uma coisa? Quando Jesus conta aquela história do mordomo infiel, que ele diz que o mordomo infiel disse: de cavar tenho vergonha, aquilo é uma citação de um livro apócrifo chamado Eclesiástico, diferente do nosso Eclesiastes. Eclesiastes significa pregador. Kohelet é o nome em hebraico, pregador. Mas eclesiástico em latim é o que pertence à igreja, aquele livro da igreja. Mas ele é um livro apócrifo. E tem na parábola do mordomo infiel, Lucas 16, o Senhor Jesus diz que o mordomo disse: de cavar tenho vergonha, e o eclesiástico disse: é melhor morrer do que mendigar. É isso que diz o Eclesiástico. Mas se o irmão me ouviu bem e entendeu o que eu falei, eu não recomendei a leitura de apócrifos nem pseudepígrafos. Eu disse que há muitos livros que não são inspirados e a gente não lê só livros inspirados. Informei que são livros importantes, históricos. Disse que eu leio todos eles. Disse que eu fiz traduções para meus estudos exegéticos. Naquela aula mesmo passada, a tradução de primeiro Enoque, eu fiz minha tradução literal. Mas também ressalvei que os apócrifos não são inspirados, não pertencem ao cânon reconhecido pela igreja em Jerusalém e que alguns deles veiculam de fato ensinos falsos. Agora, o crente que é dado à leitura da Bíblia não vacila diante de nenhum ensino. Inspirados só são os 66 livros da Bíblia. Todos os outros, os bons ou os não bons, são literatura comum, não são inspirados. Citei o Peregrino, de Bunyan, citei em seus passos que faria Jesus, mas eu citaria a Mensagem de Fernando Pessoa,
para quem quiser conhecer os primórdios, o passado de Portugal, né? Eu citaria Sagarana de Guimarães Rosa, Oração aos Moços de Rui Barbosa, né? Rui Barbosa, inclusive, no livro Oração aos Moços, ele entende o livro como um fator agregador. O livro é agregador. Ele disse: não pense que você vai me ouvir de longe, não. A centenas de quilômetros. Eu estou citando aqui porque a linguagem de Rui é muito alta, né? E eu não estou com a linguagem dele aqui, então eu estou citando. Não pense que, quando ele está escrevendo, não pense que o livro você vai me ouvir de longe, não, como quem está arredado por centenas de quilômetros, mas quem está ao pé, né? Quem está debaixo do mesmo teto. Rui entende que o livro é um fator agregador. Portanto, eu não posso confinar o crente a ler só livros inspirados. A Bíblia é o mais importante, é o primeiro, é o da cabeceira, é a verdade divina, é inerrante. Mas há outros livros. E eu espero que essa minha tentativa de explicar o ocorrido a semana passada venha ajudar meu irmão, meu amigo helenista. Mas se por algum motivo não ajudou essa resposta, fique à vontade. Se quiser mandar uma mensagem para o meu e-mail, talvez conversar com o seu pastor e seguir a orientação dele. Eu acho que é mais ou menos por aí, Welber. Fico agradecido pela sinceridade e pela pergunta que ele me enviou. Maravilha, pastor. Glória a Deus, é isso aí. E também, com certeza, a gente brinca, como como o senhor muito bem falou lá no início, né? A gente brinca e tal, mas assim, com certeza temos todo o respeito, né? Pelos nossos ouvintes, claro, e em especial para o povo que tem até a ousadia, né? Assim, vou dizer, porque eu particularmente, talvez eu acho que eu ficaria se eu não concordasse, eu ficaria me contorcendo, mas acho que eu não teria a coragem de confrontar, não. Não sei se é bom ou se é ruim. Mas olha, até a brincadeira faz parte do respeito, né? Com a brincadeira sadia, não é? Sim. Mas muito bem. Pena que não se identificou, né? Porque acho que é muito bacana também se tivesse se identificado. Mas também sem problema. Também não é obrigado, não. Né? Sem problema. Mas faz parte daquilo que a gente exatamente. Acordou de. Isso. Porque há pessoas que não querem, então não vamos citar ninguém. Também, não vai, claro, né? Obrigar ninguém a se constranger, né, pastor? Claro que não. Constranger a pessoa, porque às vezes a pessoa não quer. Você perguntou isso ao pastor Pedro, e talvez a pessoa não queira, etc. Para mim é natural que a pessoa discorde. Eu não sou Deus. Há muito tempo eu já me despi do meu complexo de Deusinho, e eu acho que é para concordar e discordar, sim. Concordar e discordar. Ok. É verdade. Vamos lá. Vamos lá, vamos para a segunda pergunta então, meu pastor. A segunda pergunta, aliás, nem a segunda pergunta. A pessoa está dizendo o seguinte: pastor Pedro Moura, na semana passada minha internet caiu e depois voltou, mas eu perdi a explicação sobre a pergunta. Por que somente Judas cita Enoque? Se fosse possível dar pelo menos um resumo, eu ficaria muito grato. Meu pastor, antes de o senhor responder, deixa eu só dizer para o nosso querido ouvinte aí, ou querida ouvinte, os programas são reprisados na terça e também estão lá no site, viu? Para você ouvir na íntegra, no site da Rede 316. Tá bom? Então, se você quiser, você pode ouvir todos, não só esse, mas todos os programas. Você pode selecionar lá e ouvir todos os programas que você quiser. E na terça-feira, posterior à sexta, né? A gente reprisa às 9 da noite o Desvendando Textos Difíceis da Bíblia. Tá bom? E agora é com o senhor, pastor. Se o senhor quiser responder, fica à vontade. Olha, é verdade que houve essa informação de um ouvinte. Eu estou lembrado, né, que somente Judas cita Enoque. Mas é uma informação assim equivocada. Não sei de onde ele
tirou, onde ele encontrou essa informação. Ele não mencionou, pelo menos aqui na pergunta ele não mencionou. E a resposta que eu dei à pessoa que perguntou foi mais ou menos assim. Não foi somente Judas que citou Enoque, não. Judas foi citado por Moisés. No meio daquela genealogia, ele abre um parênteses para falar sobre Enoque. Capítulo 5 é uma genealogia e ele vai citando nome, mas quando chega em Enoque, ele fala sobre Enoque. Ele diz o que aconteceu com Enoque. Ele diz como Deus preservou a vida de Enoque, arrebatando do dilúvio, que ficaria dentro do nosso entendimento, né? Como Deus mostrando que a igreja vai ser retirada quando da segunda vinda do Senhor Jesus. Então ele arrebatou Enoque. Então não foi somente Judas que citou Enoque, ele foi citado por Moisés, ele também foi citado pelo autor aos Hebreus. Capítulo 11 está aquela lista dos heróis da fé, no versículo 5 está Enoque. Pela fé, Enoque, né? Então, o ouvinte se enganou, ou ele foi mal informado, mas naquela ocasião nós tivemos a oportunidade de ajudá-lo. E como a sua internet caiu, a nossa ideia é que isso lhe ajude. Não foi somente Judas em sua carta que citou Enoque. Eu creio que foi isso e eu espero que ele ajude também a saber que a citação de Judas é legítima, é importantíssima, é legítima, de um livro não inspirado que faz uma citação tão importante para o nosso entendimento, para o nosso conhecimento. Ok, então deixo à sua disposição aí, se quiser já engrenar a nova pergunta de hoje, que parece que não é muito fácil. É verdade. Hoje... mas é boa. Hoje, então, estamos aí, né, com esse tema maravilhoso, medo da morte. E então, o que acontece com os crentes que partirem? Então, hoje, nosso querido doutor, pastor Pedro Moura vai estar respondendo biblicamente essa questão. Então, podemos partir para a pergunta aqui, pastor? Pode sim. Então, vamos lá. Por favor. E é bem grande, né? A pergunta aqui é bem grande. Prezado pastor Pedro, eu já tive pavor da morte. Conversei muito com o meu pastor e ele tem me orientado, tem me dado algumas leituras na Bíblia e em outros livros que me ajudaram muito. Eu explico. Uma vez, eu ainda bem adolescente, em minha pequena cidade, houve um caso de um homem que foi enterrado vivo. Meu Deus. Imagine, pastor, uma pessoa acordar dentro de um caixão na sepultura. Isso me marcou muito. Com toda a ajuda, eu ainda nutro um pouco de medo. Passagens na Bíblia como preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos santos, coisa assim não me agravam muito. Claro que tenho vencido isso pela fé em Jesus, mas eu queria pedir ajuda para o texto que lhe enviei lá em 2 Coríntios 5:8. Paulo, o apóstolo, diz que o morrer é melhor. O que é que esse versículo quer ensinar, pastor? Paulo fala em estar presente e estar ausente. O que é isso? O crente deve ter medo da morte? E pavor? Quando o crente morre, qual é o destino? Como é o processo? Quando morre uma pessoa sem Cristo, para onde vai? Pastor, eu conheço outras pessoas que ainda têm pavor da morte e algumas delas estão ouvindo comigo o programa, esperando essas respostas. E eu ouvi o locutor avisar que seria hoje a sua resposta. Estou esperando
e muito agradecida. Então tá aí, sabemos que é uma mulher, né, que está aí com essas dúvidas, e acredito que a grande maioria das pessoas que nos ouvem também, com certeza, tem as mesmas dúvidas, talvez não medo, mas as mesmas dúvidas que ela sobre muitas coisas aqui. E agora é com o senhor, meu pastor. Tá bom, tá. É uma pergunta muito interessante, muito rica a pergunta, né? É uma realidade. Como ela disse, outras pessoas que têm medo, que têm pavor da morte, não é? Uma vez uma pessoa me disse: quem não quer ser enterrado pede para ser cremado. Aí não tem perigo de acordar dentro de um caixão cheio de barata, né? Que horror, meu Deus. Pois bem, meu querido, deixe-me dizer que nosso querido colega e amigo pastor Isaac Silvano, em Atlanta, na Geórgia, repassando o nosso programa para amigos em Angola. Imagine que bênção, que pessoas em Angola podem assistir ao Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, e a Rede 316, não é? Hoje pela manhã estava ouvindo o William falando sobre o Poconé, aquela cidade lá do Mato Grosso, e lembrando que lá no Mato Grosso, amigos como o pastor Júnior na PIB de Cuiabá, como o Ciro Anderson lá em Sinop também no Mato Grosso, e o Gilson lá na PIB de Cuiabá, pastor Gilson, que é nosso divulgador. O Gilson, quando recebe a informação sobre o programa de sexta-feira, ele sai distribuindo com aquela lista enorme dele de seguidores dele para ouvirem nosso. Que bênção são os nossos divulgadores. Outra coisa, eu continuo encarecendo orações pelo pastor Edgar Barreto Antunes, nosso grande líder de nossa denominação, pastor da primeira de Nova Iguaçu. Esta semana a sogra dele, irmã Vera Vilar, informou via Facebook, nos agradeceu as orações, e ela nos informou que havia melhora no quadro de saúde dele. Continuamos orando pelas vítimas das enchentes, mais de 150 municípios na Bahia em estado de calamidade, né? Nossas igrejas manifestando amor, e o amor que as nossas igrejas manifestam é oração e ajuda, né? Simpatia e empatia por aqueles, né? Pedimos consolo para as famílias enlutadas, ajuda do Senhor aos sobreviventes. Eu falo assim mais de perto pela Convenção Batista Baiana, não falando pela convenção, mas o que eu tenho ouvido da convenção, o trabalho que a nossa Convenção Batista Baiana está fazendo em ajuda a esses municípios aqui, porque a Bahia foi o estado mais atingido pelas chuvas, né? Então, pedimos também orações em favor dos enfermos, dos enlutados, e não somente pelas enchentes, mas pela pandemia, né? Pela pandemia que tem assolado o nosso Brasil e o mundo, né? Continuamos em oração, agradecemos a Deus pela recuperação do William, né? Que foi atingido pela Covid. Também lembramos da família da missionária Dorothy em Belo Horizonte, sua filha, sua família, né? Seu filho, sua nora, 2 netinhos sofreram queimaduras gravíssimas. Ainda ontem o irmão Renê mandou uma mensagem para mim, pastor Renê lá em Belo Horizonte, mandou dizendo que a situação ainda, principalmente das crianças, ainda é muito grave, que a nora da missionária já está em casa, mas o filho ainda está hospitalizado, e as 2 crianças. Então,
vamos orar, né? Vamos insistir junto ao Senhor, por misericórdia, a bondade do Senhor que se renova a cada manhã sobre essas pessoas citadas e sobre outros que não citamos aqui. Mas vamos lá, né? Abra sua Bíblia. Se você tem uma Bíblia de papel e um lápis, eu considero que seja mais importante. E recomendo que leiam, né, livros que já tenho citado aqui. E como a pergunta é bem teológica e livros de teologia sistemática ajudam muito, tem alguns que são um nível mais elevado, Grudem, Mullins, Strong, Schreiner. Schreiner seria muito importante se houvesse em português, eu não sei se tem em português. O Dr. Schreiner, Dr. Tom, o nome dele é Tomás. Ele desses todos, o Schreiner ainda é vivo, pastor lá em Louisville, no Kentucky, professor do seminário. Ele tem um livro sobre o rei em sua beleza, né? O rei em sua beleza, que é uma teologia bíblica, a teologia bíblica sobre, e vai falar sobre essa pergunta, mas bem mais ao alcance do nosso ouvinte comum, isto é, que não tem um curso de teologia. Tem em português, segundo eu fui informado, o esboço de teologia sistemática de Langston, Langston, que vai ajudar muito ao meu ouvinte. Então, o versículo chave para a nossa amiga é 2 Coríntios 5:8. Desejamos antes estar ausentes deste corpo para estarmos presentes. Marca aí na sua Bíblia, lápis, né? Ausentes e presentes, como ela fala sobre isso, ela tem dúvida sobre isso. Estarmos presentes com o Senhor. Esse versículo, por si só, e em si só, está completo. Mas eu sei que assim, isolado, né, ele pode ensinar muita coisa. Os oportunistas e os predadores, eles sempre apanham quem está isolado. Por isso eu preciso encontrar o contexto dele, de 2 Coríntios 5:8, o contexto, para me ajudar e ajudar o irmão a irmã que fez a pergunta e aos irmãos que estão me ouvindo, não é? Meu desejo é ajudar. Eu não tenho uma palavra dogmática, eu não sou a última palavra, eu não sou o dono da verdade. Eu estou aqui para tentar ajudar. O meu desejo é ajudar. E eu deixo claro que eu estou bem atento à complexidade dessa pergunta. Além disso, é um assunto inerentemente difícil. Por quê? Porque a gente está tratando da morte, e a morte não é amiga. Um poeta disse que a morte jamais se comoveu. É uma grande verdade, ela é inimiga. A verdade é que ela não gosta de Deus e não gosta da gente. E nós retribuímos, né? Nós também não gostamos dela. Não é vingança, mas é retribuição. Eu sou defensor de retribuir. Nós fazemos o mesmo. Eu não gosto de vingança, eu gosto de reciprocidade. Por exemplo, há países que não permitem a pregação do evangelho por causa da religião principal deles. Mas eles pregam livremente a religião deles em nosso país. Eu não sou partidário de vingança, mas sou de reciprocidade. Olha aqui, no seu país nós não podemos pregar o evangelho. Você também não vai poder pregar
a sua religião aqui. Isso é reciprocidade. Mas não é assim, infelizmente, mas com a morte, para mim, é reciprocidade. Ela não gosta de Deus e eu não gosto dela. Ela não gosta de mim, eu também não gosto dela, né? Então, ela já levou meus avós, ela já levou meu pai em 92, ela já levou minha mãe em 94. Em 2016, ela levou um dos meus irmãos mais novos, Paulinho, meu irmão, já está com o Senhor, mas a morte causou um estrago em nossa família, uma dor muito grande. Ela levou os avós, levou a mãe e o pai da Dulce, e como levou um irmão meu antes da hora, creio, assim do ponto de vista material, físico, ela levou também um irmão da Dulce antes da hora. Então, eu não tenho que gostar dela. Não tenho. Mas há uma perspectiva, né? Há uma angulação assim curiosa no ensino apostólico sobre o estudo da morte, que a gente chama de tanatologia, né? Eu recomendo a leitura completa de 2 Coríntios 5, de 1 a 10, texto em que está inserido o versículo destacado pelo ouvinte. E como você está com a sua Bíblia aberta, eu peço que abra em 2 Coríntios 5, de 1 a 10, e eu não vou fazer a leitura, porque a gente sempre corre contra o tempo, né? Então, o versículo 8 está destacado dentro de 5, de 1 a 10. Falei esta semana, a semana passada, no sábado, eu tive o privilégio de conversar com um ilustre pregador do Evangelho, um reverendo presbiteriano, Dr. Edésio Schecker, um gentleman, um homem, ele me chama de príncipe. Quando eu ligo para ele, ele diz: príncipe do Senhor Jesus, mas o príncipe é ele. Ele é um príncipe do púlpito. Já viu um pregador que você não quer que termine? Que você quer que ele continue pregando, que ninguém se cansa e quer ficar ouvindo? É o reverendo Edésio Schecker. E naquela conversa amistosa, tão agradável com ele, ele me perguntou qual seria o texto difícil que eu estudaria hoje. Aí eu citei, 2 Coríntios 5:8, mas, pastor Edésio, eu vou pegar o contexto todo de 5, de 1 a 10. Enquanto eu estava falando isso, ele disse com aquela voz eloquente dele, bonita, ele disse: a superioridade do melhor. E ajuntou: estar com Jesus é melhor. Eu gostei. Achei uma riqueza de ilação, uma riqueza de inferência. E então eu resolvi tomá-la por empréstimo. Portanto, nossa lição hoje será a superioridade do melhor. E o melhor é estar com Jesus. Bem resumidamente, fechando o parêntese sobre o meu querido amigo, reverendo Schecker, bem resumidamente, eu vou fazer análise do texto de 1 a 8 para melhor entendimento do ouvinte, que levantou a pergunta, e também para todos os ouvintes da Rede 316. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos. Olha, se a casa se desfizer, o estudo dos verbos é indispensável. O verbo kataluo, que é aqui traduzido por desfizer, é desfizer mesmo, mas pode ser dissolver. Mas o mais importante é que ele está na voz passiva, de modo que eu sugeriria, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo for desfeita, for dissolvida, há uma diferença, né? Se desfizer, a própria casa se desfizer, mas na voz passiva é a casa sendo desfeita, sendo dissolvida.
Então, por que sendo dissolvida? Porque a ação de desfazer é da morte. O meu tabernáculo, o meu corpo, vai ser dissolvido pela morte, né? E o meu tabernáculo aqui é skeinos, é a tenda. O meu corpo simboliza a tenda no deserto. Porque nesse tabernáculo nós gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Desejando muito ser revestidos da nossa habitação é o corpo. Desejamos revestidos, que nós desejamos o corpo espiritual, uma morada para o nosso espírito. São duas ideias associadas aqui. Primeiro, vamos nos vestir do corpo. Segundo, vamos fazer do corpo a nossa morada. Como é que a gente entende isso? A gente não tem alternativa, senão admitir a presença de uma figura de linguagem, como eu venho batendo, figura de linguagem, né? E essa aqui é bem conhecida, a metáfora. E aqui são duas metáforas na mesma sentença, né? O corpo nos veste, é a primeira metáfora, logo, o corpo é uma roupa. Metáfora. Segundo, o corpo nos abriga, logo, o corpo é uma casa. Metáfora de novo. Se o intérprete passar por cima da metáfora, ou de qualquer figura de linguagem, ele vai comprometer a interpretação dele. Ele vai dizer o que o texto não está dizendo. Eu sei que é meio árido ao entendimento, eu não tenho tempo disponível aqui para ouvir a sua dúvida e tentar ajudar como se estivéssemos em um estudo bíblico presencial, mas eu sugiro, já que nem sempre o estudo das figuras de linguagem nem sempre está ao alcance, né? Está ao alcance dos pastores, dos estudantes, mas não está sempre à altura do crente na igreja, do professor. Então, a sugestão que eu dou é: se debruce sobre o texto que você vai falar. Leia e clame, desvenda os meus olhos. Esse compromisso, irmãos, que eu tenho, e muitas pessoas estão seguindo isso, abriu a Bíblia para ler, desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas. Imagine que o salmista fez essa oração, Salmo 119, versículo 18. Então, eu posso fazer também esta mesma oração. E eu sugiro aos meus alunos, antes de pregar, leia o Salmo 15, porque o Salmo 15 me diz: você vai subir no púlpito, mas você não é nada. E se você não falar o que a minha palavra está falando, pior ainda. Você vai subir ao púlpito porque eu lhe dou o privilégio de se levantar para falar da minha palavra. Mas você não é nada daquilo que está no Salmo 15. Quem subirá ao monte? Quem subirá ao púlpito? E muitas vezes você sobe lá, você lê um texto e você não prega o que está no texto. Pior, quando você lê um texto perante a sua congregação, você se compromete com a sua congregação que você vai falar sobre aquele texto. Mas mensagem expositiva é difícil. Não estou falando de mensagem expositiva. Se puder ser expositivo, tá bom. Mas se não puder, fale sobre o seu texto que você leu. Porque você tem compromisso com ele e você tem compromisso com o seu auditório. Então leia, e Deus vai desvendar. Quer um exemplo prático disso? Bartimeu, o cego. Ele fez a mesma coisa. Mateus 10. E todos os sinóticos citam Bartimeu. Mateus, Lucas e Marcos citam. Bartimeu chegou diante de Jesus e Jesus fez uma pergunta a ele. Olha, a pergunta está no texto. E eu tenho que entender a pergunta. Que queres que eu te faça? Quer que o cego respondeu? Ele entendeu a pergunta? Entendeu. Mestre, que eu veja. E o que foi que Jesus respondeu? A tua fé te salvou. Então, Bartimeu
ouviu uma ordem e Bartimeu creu, por isso ele recuperou a vista. Então, qual é o contexto bom para a gente explicar essa ação aqui entre Jesus e Bartimeu? É que a fé vem pelo ouvir. Romanos 10. A fé vem pelo ouvir, reticências à palavra de Deus. Eu traduziria assim, como o Dr. Brodus Hale, ele dizia, o ouvido da fé, o ouvir da fé. A ideia que me passa desse o ouvido da fé e o ouvir com fé, do Dr. Brodus Hale, a fé é pelo ouvir. O ouvir é pela palavra de Deus. Ok, versículo 3, se é que estando vestidos, olha que contraste, né? Se estando vestidos não fomos achados nus. Contraste. Quais são os contrastes? Marque aí na sua Bíblia. Vestidos, reticência, nus. Uns estão vestidos, outros estão nus, ou eu estou vestido ou eu estou nu. Absoluto contraste. Claro que nesse contexto em que o apóstolo trata da morte, e a morte dissolve o corpo, qual é o resultado? É que a morte deixa somente o espírito. E então onde é que está o contraste? O contraste se evidencia no fato de que, como é que eu diria aqui, meu Deus? O contraste se evidencia no fato de que o espírito dos crentes vai ser revestido do corpo celestial. Mas isso não acontece com o espírito dos incrédulos, porque permanecerá sem casa, desencarnado, sem a tenda. E Paulo chama isso de despido. É muito complicado. Eu não posso me precipitar e em um pequeno comentário dar uma palavra final e conclusiva. De modo que eu prefiro pular por uma absoluta falta de tempo, esse versículo aqui esgotaria todo o tempo do nosso estudo. Eu pulo para o versículo 4 porque eu acho que ele ajuda o versículo 3. Porque, na verdade, nós, diz Paulo, não somos descrentes. Os que estamos neste tabernáculo, nesta casa, gememos oprimidos, porque não queremos ser despidos, mas sim revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Isso aqui só vai acontecer. Todo mundo geme aqui, todo mundo não quer ser despido, mas isso só vai acontecer. O mortal ser absorvido pela vida só vai acontecer com os crentes. Gememos oprimidos. Eu entendo que essa opressão, esses gemidos, são espirituais. Paulo está falando em uma luta após a morte para ser revestido do novo corpo espiritual, isto é, não ser um espírito sem carne, sem habitação. A carne foi destruída na sepultura e depois continuou sem corpo. Sobre isso ele diz, não queremos ser despidos. Mas a verdade é que nós temos essa roupa espiritual, um corpo a receber. E é o que ele diz, para que o mortal, isto é, o corpo físico, seja absorvido pela vida. Como é que a gente traduz isso assim literalmente, para ficar bem fiel, mas bem ao alcance? O corpo físico mortal vai ser eu estou querendo me lembrar do verbo. O corpo físico mortal vai ser catapino, vai ser devorado, engolido. E aqui a dificuldade é que o catapino está no auristo, né? Catapotei, ser engolido pela vida. Difícil, né? Porque para que o mortal seja engolido pela vida, é a ideia do
auristo, do verbo. A vida vai engolir o nosso corpo físico mortal, de modo que, o que o auristo está me ensinando aqui? Está me ensinando o fim da morte. Está me ensinando a morte da morte. Né? Não sei se o William, se o Romeu encontrou aí um hino, cenas da volta de Cristo. Esse hino que nós solicitamos, ele diz a uma certa altura que a morte vai morrer. Mas a gente pegou isso aqui pelo auristo. Outro dia alguém disse, mas pastor, esse auristo complica tudo. Complica. E era um aluno de seminário que estava dizendo isso. Mas aqui não é um seminário. Aqui eu me esforço para que o ouvinte tenha a melhor ideia da leitura. Não só quando é auristo. Então, duas coisas. O aluno que falou isso para mim, quando a gente estava conversando sobre o que eu ia falar hoje, sobre esse versículo, o auristo não é o único vilão. E o aluno do seminário, você tem obrigação de entender o auristo. Porque agora, nessa hora, você não teria como responder à sua igreja. E aqui a ideia é: o corpo físico mortal vai ser engolido pela vida. A vida vai engolir nosso corpo físico mortal. É o fim da morte, a morte da morte. Ok, vamos lá. Aqui em Salvador, no Seminário do Nordeste, tem um grande professor de grego. Ele pode ajudar, vá, escreva para ele, pastor Epímaco. Ele vai explicar o auristo melhor do que eu. Agora, versículo 5. Quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu como penhor o Espírito. Penhor, arrabon. O Espírito é o arrabon. O Espírito é o mais sincero, literalmente. O Espírito é a garantia. Arrabon é aquele dinheiro quando você compra uma casa e o dono da casa diz: vamos fazer um contrato de compra e venda, você me dá um sinal e o contrato é a garantia que você vai pagar o resto. Isso é arrabon em grego. Paulo diz, afirmando que o Espírito nos selou para o dia da redenção, segundo aos Coríntios 1:22. Ele é a garantia. Nós não temos dúvida que a morte vai ser engolida que o corpo físico mortal vai ser engolido pela vida, que a morte vai morrer. Então temos, portanto, versículo 6, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto estamos presentes, novamente presentes, no corpo, estamos ausentes no Senhor. Estamos presentes, estamos na casa, no corpo físico. Estamos ausentes, estamos longe da casa, do corpo espiritual. Só depois da morte é que a vida, isto é, o corpo espiritual, vai engolir o corpo físico mortal. Olha a morte fazendo uma coisa boa, né? Perdendo para o corpo espiritual, a morte perdendo para a vida. Agora, enquanto isso não vem esse versículo, Paulo diz: tenha bom ânimo, né? Não está dizendo que você tenha pressa de morrer, não, mas tenha certeza de que isso vai acontecer, porque, versículo 7, andamos por fé e não por vida. É enfático esse versículo 7. Aqui a ênfase, porque não andamos através da vista. De A é através de. E a vista aqui literalmente é aparência. Não andamos através da aparência, pelo contrário. Isso é literal. Por que não andamos através da aparência? Pelo contrário, andamos através da fé. Essa que é a tradução literal. Aí o versículo 8, que ela citou, temos bom ânimo, mas desejamos antes estar ausentes deste corpo, morrer, para estarmos presentes com o Senhor. Estar ausente deste corpo é morrer. Ela perguntou: que isso, pastor?
que é estar ausente? Estar ausente deste corpo é morrer. Estar presente com o Senhor, na continuação do versículo, é viver. Viver o que se segue, viver no além-túmulo, viver o que se segue após a morte. Aqui é o crente. Não que o ímpio não vá viver depois da morte, ele vai sim, mas não aqui no corpo físico, que é o corpo espiritual. Segundo Paulo, ao que parece nesse versículo, o ímpio vai viver um espírito desfeito da carne. E Paulo disse despido, nu. Paulo não quer estar nu, não é literal. Ele não quer, depois da morte, não alcançar a vida, o corpo físico, espiritual. Temos bom ânimo, estamos bem animados. Paulo diz que o crente deve estar bem animado com essa promessa. Paulo está dizendo que ele está bem animado com a promessa. Ele não está dizendo, fique animado porque você vai morrer, glória a Deus, aleluia, solta fogos porque vai morrer. Não, fique animado com a esperança, com a promessa verdadeira. Agora, medo e pavor que ela mencionou não são bem a perspectiva de Paulo. Não queremos morrer, é fato. As pessoas lutam com todas as forças contra uma enfermidade terminal porque não querem morrer. Amor à vida, instinto de preservação. Os irracionais fogem, correm, sobem numa árvore, entram num buraco para se esconderem de uma ameaça. Então, vamos estabelecer duas diferenças entre essas duas coisas aqui. Primeiro, o medo da morte. Alguém perguntou a um piloto de Fórmula 1 se ele teria medo da morte dentro de uma cockpit. Eu estou colocando no feminino, né? Dentro de uma cockpit a 300 km por hora. Ele respondeu, claro. Olha a resposta dele. Não sei se foi Fittipaldi. Eu não consegui pegar isso aí. Ele disse, claro. Por que será que eu piso no freio? Nesse sentido, medo é uma defesa. Medo representa defesa. Por que a gente vai ao zoológico e não pula na jaula do leão? Porque tem grade. E as jaulas de bicho? Não, há jaulas que não têm grades, que tem uma altura considerável que o animal não consegue pular. E há outros animais violentos que não têm grade. Por que não pula dentro da jaula do urso? Por que não pula do navio em alto mar? Medo é defesa. Eu não quero morrer. Se eu pular aí, eu vou morrer. Agora, a outra diferença é pavor. E quando o autor aos Hebreus, em Hebreus capítulo 2, 14, ela não citou esse versículo, mas ele tem que ser citado aqui. Eu vou ler ele daqui a pouco. A palavra é phobos, de onde vem a nossa palavra fobia. Fobia é a exacerbação do medo. Um pouquinho estranho para o crente. A Bíblia chama o pavor da morte de fobia. E diz que a fobia é escravidão. E olha Hebreus 2,14. Portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele, está falando de Jesus, semelhantemente participou das mesmas coisas, isto é, de carne e sangue. Por quê? Porque Jesus é Deus homem, ele é filho do homem. Então, assim como nós participamos da carne e do sangue,
que herdamos dos nossos pais, Jesus também participou de carne e sangue, porque ele é filho do homem. Para que pela morte para que ele pudesse morrer. Se Jesus não fosse humano, ele não poderia morrer. Mas quando ele morreu, e aqui que está a importância da morte, quando ele morreu, ele derrotou aquele que detinha o poder da morte, isto é, o diabo. E para que ele fez isso? Para livrar todos aqueles que, com medo da morte, a palavra é fobia. Então aqui nós poderíamos traduzir para quê? Para livrar todos aqueles que, com fobia da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Então, o que esse versículos 12, Hebreus 2, 14 e 15 informa? Que Jesus é humano, a encarnação o fez herdar carne e sangue, e carne e sangue, diz o autor aos Hebreus, são comuns aos seres humanos. Isso é um ensino desse versículo. Segundo, que Jesus triunfou sobre o diabo. Terceiro, que Jesus libertou os escravos do diabo, porque o diabo detinha o poder da morte, e as pessoas se submetiam ao diabo por medo da morte. Olha que versículo tremendo. Leia muitas vezes Hebreus 2, 14 e 15. E por último, que em sua morte, Jesus, na cruz, Jesus, olha bem, quebrou o poder do pecado. Eu estou olhando para o versículo. Segundo, quebrou o poder de Satanás. Terceiro, quebrou o poder da morte. Então, a obra redentiva, a obra redentora do Senhor Jesus, nos liberta do pavor da morte. Não nos deixa aí solto. Morte, eu vou pular daqui porque não vou morrer. Não é isso. Nos livrou da fobia. E ao que parece, no início, a nossa amiguinha tinha fobia, porque alguém morreu na cidade dela, quando ela ainda era criança, mas não morreu mesmo, foi sepultado vivo. Ela não contou o que aconteceu, né? Como o meu querido amigo que já está na glória, pastor Rosivaldo Araújo, ele contou de uma mulher na cidade dele, de Lages. Era uma mendiga da cidade, conhecida, a Velha Cota. O nome dela era Velha Cota. O cemitério de Lages ficava lá no alto de uma ladeira íngreme. Eu já estive em sepultamentos numa cidade chamada Terra Nova, aqui perto de Salvador, mas também em outra que eu não estou me lembrando qual. Que o cemitério era numa ladeira, era lá em cima de uma ladeira que a gente escorregava para subir. Imagine levando um caixão, era muita gente para ajudar a subir com aquele caixão. E na cidade de Lages era assim. E a cidade quase em peso foi para o velório da Velha Cota. Mas o que é que aconteceu lá pela madrugada? Todo mundo ali velando a Velha Cota, comendo, tomando um cafezinho, um biscoito. Aqui no interior da Bahia dizia-se que quando morria, dizia-se assim: a velha deu bolacha, ou o velho deu bolacha. O que é isso? É que durante o velório todo mundo ia tomar café com bolacha. Então a Velha Cota deu bolacha, mas lá pela madrugada ela cobrou a bolacha dela, porque ela acordou e ela levantou a cabeça e quis saber onde é que ela estava. Meu amigo, o pastor Rosivaldo disse que as pessoas não conseguiam descer correndo a ladeira, não, desciam rolando, porque desciam com tanto medo que caíam e chegavam cá embaixo rolando. Então,
Quando eu era capelão no Hospital Evangélico do Rio de Janeiro, uma vez eu estava de plantão e havia um defunto lá, mas as pessoas não enrolaram bem com aquele pano branco, né? E o dedo grande do pé ficou do lado de fora dele. E a capelã que estava comigo, ela tinha pavor, ela não tirava plantão nunca sozinha. E ela disse: Pedro, se aquele dedo grande ali mexer, eu vou me embora. Então, o que passou com aquela nossa amiguinha lá, que ela ficou impressionada com uma pessoa que na verdade estava viva, não foi morto, estava viva, foi um engano, foi alguma coisa que aconteceu que eu não sei explicar, algum médico poderia explicar. Então, aquele pavor, causou pavor nela. Mas o que o autor aos Hebreus está dizendo aqui, o que Paulo diz de uma forma diferente, mas é a mesma coisa, é que Jesus quebrou o poder do pecado, Jesus quebrou o poder de Satanás e que Jesus quebrou o poder da morte, e a morte, a obra redentora do Senhor Jesus liberta do pavor da morte. Então, qual é a perspectiva, qual é a angulação do apóstolo Paulo? Deixe-me, antes de responder, eu estou correndo aqui porque eu estou vendo que já vai dar 11h30 aqui, mas eu estou ainda meio atrasado aqui, mas eu vou descontar os minutinhos que o Elber tirou de mim aí no começo. Antes de responder, João Sebastião Bach, o maior da música em todos os tempos, ele escreveu uma famosa aria, né? Comme sicher told. Eu não falo alemão, mas o nome pelo menos eu sabia, eu ouvia meu pai falar. Comme sicher told. Sabe o que é que isso significa? Vem doce morte. É o título dessa grande área. Esse título dividiu as opiniões, não é? Só o título, porque a música é indescritivelmente inspirada. A origem dela é o céu, eu não tenho dúvida, né? Meu pai também não falava alemão, mas ele aprendeu lá na escola de música, né? Com os doutores, os professores dele, né? Comme sicher told. Vem doce morte. A origem, eu não tenho dúvida. O título divide as opiniões, mas eu não tenho dúvida que João Sebastião Bach escreveu nessa famosa peça. Esse título teve suporte no ensino de Paulo. Então, eu volto ao apóstolo, quando ele se sentiu premido entre a ideia de permanecer na terra por amor à igreja e partir da terra para o paraíso. Ele disse: tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor. Então, o que é que Paulo está dizendo aqui? Se você pensar bem, ele está dizendo comme sicher told. Ele está dizendo: vem doce morte. Essa é a perspectiva do apóstolo. Então, a resposta para a pergunta da ouvinte está dentro dessa perspectiva. Então, o Elber, está me ouvindo, Elber? Positivo, pastor. Ok. Então, ao versículo 5:8, temos bom ânimo, mas desejamos antes de estar ausentes do corpo para estarmos presentes. A análise desse contexto, eu entendo a pergunta da minha amiga, é que o pomo da discórdia é a morte. Vem doce morte, apoiado na perspectiva de Paulo, não pode ser discutido isoladamente, né? E vamos ver isso porque queremos sempre celebrar a vida. Mas a morte é tão real quanto a vida. A perspectiva de Paulo é essa. E eu sei que mesmo conhecendo a narrativa do Gênesis, onde a morte aparece pela primeira vez, queremos saber o porquê da morte. Porque tememos a morte. Uma vez tememos a morte. Eu me lembro que uma vez, começando uma pré-eleição, eu disse assim: vamos hoje falar sobre Thanatos. Hoje nosso assunto é tanatologia.
Ao final, uma irmãzinha disse: eu preferia que o senhor falasse o tempo todo sobre aquela palavra grega, e a palavra era thanatos. Eu queria que o senhor falasse o tempo todo sobre aquela palavra grega do que a nossa palavra morte. Eu não tenho medo da palavra thanatos, ela disse, mas eu tenho medo da palavra morte. Não é interessante isso? Mas thanatos é um demônio. Na mitologia grega, thanatos é um demônio que representa a morte. Tememos a morte, sim. Porque o mundo em que estamos vivendo, sabe por que tememos? Porque o mundo em que nós vivemos não é o novo, o mundo em que nós vivemos é o mundo caído, que vai ser destruído pelo fogo, segundo de Pedro, capítulo 3. Mas quando vierem o novo céu e a nova terra, a morte vai ser tragada na vitória. 1 Coríntios 15. Também o livro do profeta Oséias, né? O final da história é a destruição da morte. Ela deixa de existir. A morte, segundo Apocalipse, versículo 21, segundo esse texto, a morte vai ser fundida no fogo do inferno. Mas por que nós morremos? Não fomos criados para isso. No entanto, entre a vida e a morte, nós escolhemos a morte. Eu sei que o meu ouvinte vai dizer: eu não escolhi nada. Algumas pessoas já me disseram isso. A culpa é de Adão e Eva, eu sei. Mas só sei uma coisa, é tão simples o que eu sei. É que eles foram somente os primeiros. E eu digo mesmo, se eu ou você fôssemos os primeiros, pelo menos eu creio que aconteceria o mesmo. Mesmo porque eu gostei da escolha deles e continuo. A prova de que eu gostei é que eu continuo pecando. Eu não vivo pecando deliberadamente. 1 de João fala que o crente não vive pecando deliberadamente. Mas também não diz que ele não peca. E de modo que o que Adão e Eva fizeram foi desobedecer a Deus. E eu não desobedeço, não. Desobedeço a Deus. Foi isso que eles dois fizeram lá. De modo que a morte é o salário da minha escolha pelo pecado. Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que é que tem de contrastante aqui? A palavra salário e a palavra dom. Apsanion refere-se ao salário de um soldado. Lembre-se que João Batista disse aos soldados: se contentem com o salário de vocês. Ele usou Opsonion. E de onde provém esse salário? Do pecado. Olha, se você olhar bem para esse versículo, Romanos 6, 23, você lê muitas vezes, lê, orar, você vai descobrir uma coisa interessante. Que no texto grego, eu vou dizer isso aqui para você, para lhe ajudar a descobrir. No texto grego, o substantivo salário está no plural. Opsonia, no singular é opsonios, mas no plural é opsonia. Salários. Diz que os salários. Estes salários provêm do pecado. Então, o que é que você vai descobrir? É o pecado que paga salários e vai continuar pagando. O pecado nunca falha. É o sentido do texto. No dia aprazado ele paga. Não tem atraso, não tem retenções. O contraste está no texto. Ao revés do pecado que paga salário, e o salário é a morte, a vida é carisma.
ou carisma em português, em grego é carisma. A vida é dom. Deus dá a vida. A vida eterna é dom. A vida eterna não é salário, é dom. Eu aconselho que os meus ouvintes que puderem, leiam o comentário de A.T. Robertson no capítulo 6 de Romanos. Agora, o que nos amedronta é saber que o pecado está pagando fielmente, sem atrasos, sem retenções, sem descontos, o salário de morte. Deus poderia exterminar a raça humana no Éden, mas ele preferiu, isso é plano eterno, não é remendo, ele preferiu estender sua graça através da redenção. Não significa que Deus abriu mão de julgar. Não. Ele vai julgar. Há um dia determinado para julgar. Todos vão ser julgados. Mas a morte física não é o fim para o crente. Nem o crente vai sofrer as consequências da morte física. Isso é ponto final. De modo que a resposta de Deus ao pecado é a vida eterna em Cristo Jesus. Eu percebo que o medo exaltado pelo ouvinte é medo físico, de ser jogada em uma sepultura, com a possibilidade de acordar e se sentir presa em um caixão debaixo da terra. Mas ela disse que, pela fé em Cristo, ela já venceu a fobia. A direção que o apóstolo dá ao assunto é, por um lado, mais complicada do que isso, porque morrer em pecado, recebendo salários, é morrer para sempre. Isto é, para uma eternidade no inferno. Mas, por outro lado, a possibilidade não é irremediável, fatal, inevitável, porque Deus dá a vida eterna. Então, o homem no mundo tem uma perspectiva distinta do salvo em Cristo. Enquanto Vinícius de Moraes diz, falando sobre a morte, um soneto dele chamado Testemunho, Vinícius de Moraes diz: por cima uma laje, embaixo a escuridão, é fogo, irmão. Paulo diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses capítulo 1. Então, quem é a morte? Que ela perguntou. A morte é uma figura com a foice, não é? Não, não é não. A morte é um componente espiritual, como Satanás, como os demônios, como o inferno. Ele compõe o mundo caído no Éden. A morte compõe o mundo caído no Éden. A morte, como o Hades, são personificações de inimigos de Deus. E todos os inimigos de Deus serão pisados por Jesus. A morte será pisada por Jesus. A morte será o último desses inimigos de Deus a serem pisados. 1 Coríntios 15, 24 a 26, leia aí, porque um dia ela vai estar debaixo dos pés. 1 Coríntios 15, 24 a 26. Então, por que morremos? Porque o mundo continua caído. Por que morremos? Porque a Nova Jerusalém é futuro. Por que morremos? Porque o último inimigo de Deus ainda não foi pisado por Jesus. Por que morremos? Porque nesse mundo caído em que vivemos, continuamos sob a esfera desse último inimigo de Deus. Então, a pergunta-chave, a meu ver, é: por que Paulo entende que morrer é melhor? Porque, ao passar pela experiência da morte, o crente se torna semelhante a Jesus. A morte de Jesus não é... Olha, eu não sei se você vai gostar disso, mas eu entendi que é assim. A morte de Jesus não é somente sinônimo de nossa salvação. A morte de Jesus é sinônimo de uma vida de obediência a Deus. Veja esse texto em que Paulo, quando Paulo anseia, ele diz, Filipenses 3, ele quer ser achado nele, em Jesus, não tendo como minha justiça que vem da lei, é Filipenses 3, 9. Não tendo como minha justiça a justiça que vem da lei, mas a justiça que vem pela fé em Cristo,
A justiça que vem, meu Deus? A justiça que vem de Deus pela fé, versículo diz, para conhecê-lo. Olha, o que é que Paulo quer conhecer? O poder da sua ressurreição. E Paulo quer a participação dos seus sofrimentos e o que mais? E ele quer se conformar à morte de Jesus, conformando-me a ele na morte dele. O que é que Paulo está dizendo? Eu quero me amoldar à morte de Jesus. Eu quero me unir à morte de Jesus. A morte de Jesus é um modelo para a minha morte. Mas pastor, aí é que vem a importância da santificação. Portanto, é a hora de tirar proveito das fraquezas, das decepções, das perdas. É muito difícil o que eu vou dizer aqui agora, mas é hora de tirar proveito dos diagnósticos ruins. Pastor, como é que acontece se o senhor tiver um diagnóstico ruim? Eu não sei. Mas eu gostaria de tirar proveito de um diagnóstico ruim. Eu me lembro de um colega meu, muito querido, meu colega de turma, pastor Manuel Xavier, da Igreja Batista Memorial da Tijuca. A enfermidade dele foi muito grave, muito séria. E já nos dias finais, ele não podia comer nada, coitadinho. Tinha que ser por sonda. Ele amava chocolate. A gente chamava ele de chavico. Ele soube que um grupo de pastores ia visitá-lo naqueles últimos dias. Olha o que ele fez. Comprou uma caixa de chocolate para dar aos colegas e pediu para os colegas comerem ali, como se ele estivesse comendo. Gente, tirar proveito do diagnóstico ruim. Um pastor que presenciou aquilo, eu não presenciei, eu não estava no Rio de Janeiro. Um pastor disse: Xavier me ensinou a viver e me ensinou a morrer. Que coisa! Tirar proveito. Não foi John Piper? Todo mundo sabe quem é John Piper, né? Aquele pastor batista, né? Americano, lá de Minneapolis, Minnesota. Ele tem um livreto. Olha que título estranho. Não desperdice o seu câncer. Leia. É tão pequenininho aquele livro dele. E um dos temas que ele discute é: você desperdiça seu câncer, você desperdiçará seu câncer se você se recusar a pensar na morte. Então Paulo diz: o desejo de partir é por meio da morte. É pelo desejo ardente e o desejo de partir por meio da morte é o desejo de imitar a Jesus em sua obediência. E só imitando a obediência de Jesus eu posso me unir a Ele, me conformar à morte dele e me tornar semelhante a Jesus, conformando-me a ele na sua morte. Perceberam isso? É por meio da morte que se estabelece a nossa união, no sentido de nos tornarmos semelhantes a Jesus. O quê? Mas a morte de Jesus foi violenta. Foi. Pois é. Em nossa morte, Pedro diz que nós temos que ser participantes dos sofrimentos de Jesus. Isso não é violência, não. Paulo diz que nós vamos ser glorificados com ele se sofrermos com ele. Outro dia eu estava na Avenida 7 de Setembro, assim, conversando com um pastor, amigo meu, que veio lá de Bauru, pastor Francisco. Ele e a esposa dele, Marlene, enquanto ela e a Dulce estavam dentro de uma loja, nós dois estávamos ali encostados na loja, numa loja que vendia ouro. Aí chegou um homem ali e disse: são compradores de ouro? Aí
aproveitei e puxei uma conversa com ele sobre o céu, para falar com ele sobre Jesus. E eu toquei assim no ombro dele, e quando ele viu que o meu assunto era o evangelho, ele falou com toda grosseria: o que é que vocês são? Aí eu disse: eu sou um pastor batista há 43 anos, para ele saber que eu sou um pastor batista tradicional. E aqui é o pastor Francisco, lá de Bauru, que é um pastor batista também. E aí ele disse: não toque em mim, só porque eu tinha tocado no ombro dele, não toque em mim por causa da Covid. E eu perguntei: você quer ouvir o que eu vou lhe falar? Ele disse: quero. Mas era mentira, ele atravessou a rua, foi pro outro lado, não veio cá até a gente sair. Então, isso é violência, né? Você tem que se sujeitar a isso. Uma pessoa capaz de bater em você, empurrar você, desejar o mal a você. Pedro disse que nós temos que ser co-participantes do sofrimento. Paulo disse: vamos ser glorificados se sofremos com ele, né? Mas eu encerro essa parte e ajunto, para você não ficar pensando que eu estou aqui como o único mortal que não tem medo da morte. A morte é a negação da vida. No Éden não havia lugar para a morte. Ela é inimiga de Deus. Nós, inimiga de Deus, nós nunca nos acostumaremos com ela. Nós nos deparamos com o estrago que ela faz todos os dias. Ao sair na rua, outro dia eu vinha pregar na igreja do Garcia, e quando eu vinha ali pela Garibaldi, eu vi uma retenção de trânsito. De, oh meu Deus, tomara que não seja uma blitz que vai me atrasar. Mas os carros estavam passando um atrás do outro, e quando eu passei era um rapaz tão jovem, que tinha sido apanhado numa moto e estava ali estirado. E eu fiquei imaginando como a mamãe dele ia chegar ali naquela hora. Que estrago, meu coração já, né? Nos deparamos com o estrago que a morte faz todos os dias ao sair da rua, participar de um velório, não ter uma palavra. Meu Deus, quantas vezes já aconteceu comigo. Ter dificuldade de dar uma palavra à família, desesperada por causa da morte, principalmente não crentes. Ninguém fica à vontade. É diário, mas não é natural. Mas a morte vai ser desfeiteada. Quem vai desfeitear a morte? A ressurreição. A ressurreição estabelece a morte da morte. Como o hino, não sei se o Romeu achou aí, como o hino que eu pedi para selecionar, diz: a morte vai morrer. Uma vez um crente deu uma risada, disse: o quê? A morte vai morrer? Vai. Quando acontecer a ressurreição, ela vai ser desfeiteada, ela vai ser fundida, diz Apocalipse 21. Então, finalmente a pergunta dele, eu vou correr aqui: qual é o destino dos mortos não crentes em Cristo? O destino dos mortos não crentes, a Bíblia só autoriza 2 destinos: céu e inferno. O destino dos não crentes em Cristo é o inferno. Os ímpios serão lançados no inferno. Davi, 1000 anos antes de Cristo, Salmo 9, versículo 17. É duro dizer isso, mas negar essa verdade é cooperar para que os desavisados caminhem para o inferno. Quem mais falou, pode criticar as citações. Quem mais falou sobre o inferno foi Jesus. E o resumo do que Jesus disse sobre o inferno é: não vá para lá. O inferno, disse Jesus, é uma comunidade do lado de fora das bodas do Cordeiro. Apocalipse 22. Enquanto são bem-aventurados. Não podemos temos que pregar a verdade sem nos gloriar. Eu me lembro há muitos anos, mais de 50 anos, de um pregador em uma semana de conferências. Eu estava lá. Ninguém atendia o apelo, e ele, a uma certa altura, infelizmente, ele disse: eu vou ver vocês descerem para o inferno, eu vou rir de vocês. O inferno, isso é uma infelicidade, isso.
O inferno deve causar temor ao crente. Não por medo de ir para lá, mas por medo de saber que pessoas irão para lá. A ideia deve tirar o nosso sono. A ideia deve levar o crente a não deixar ninguém que chegue ao seu lado ficar sem saber que Jesus Cristo morreu para livrá-lo do inferno. A linguagem mais estranha que Jesus usa, a meu ver, em todo o seu ministério, é quando ele diz que no inferno vai haver pranto e ranger de dentes. Mateus capítulo 13, os outros sinóticos também. Toda pessoa deve ser importante para mim e para a igreja. Diz o hino 447. Não te importas se algum dos amigos morrer sem ter conhecimento de Cristo? Há pessoas que não se importam nem com parente que vai morrer sem Cristo. Mas o hino diz que no dia do juízo ele vai dizer, na hora do julgamento dele: a mim nunca falaram de Cristo. Lembra-se da lista de Schindler? Aquele filme tremendo. Aquele homem rico, alemão, nazista, que gastava o dinheiro dele, que vendia o que ele tinha para salvar os judeus, para esconder os judeus. Mais de 1.100 judeus. Lembra-se o que ele diz? Na última frase do filme, ele chora quando aqueles judeus entregam uma carta de agradecimento a ele, todo mundo escondido, entregam uma carta de agradecimento a ele. Ele pega um anel de ouro valiosíssimo. Ele diz: eu poderia ter salvado mais um. De que me serve esse anel? Esse anel, se eu vendesse, salvava mais 2. A última palavra dele foi: eu poderia ter salvado mais um. O destino dos judeus eram as câmaras de gás do perverso Hitler, não é? O destino dos homens sem Cristo é o inferno. De modo que não há razão para ignorar isso, e muito menos se gloriar e negar. A morte do ímpio causa desprazer a Deus. Ele vai para o inferno porque não se converte do seu caminho. Eu não tenho o direito de julgar quem vai para o céu, quem vai para o inferno. O destino dos mortos em Cristo é o céu. E o processo é paraíso, ressurreição, volta de Cristo, união do corpo com o Espírito, e então viveremos para sempre com o Senhor. Por isso que a morte do crente é bem-aventurada. Tenho lido da bela cidade, construída por Cristo no céu. É murada de jaspe luzente e juncada com áureos troféus. No meio da praça eis o rio do vigor e da vida eternal. Mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Vamos viver essa expectativa. Em nome de Jesus. A palavra é sua, meu querido. Muito bem, meu pastor. Maravilha. Glória a Deus, né? Não dá nem pra gente comentar mais nada, porque de fato eu acho que todos, né? Todos nós temos sim aí dúvidas e temores a respeito da morte e tal. Mas temos que ter a certeza, né? Para onde que vamos, não é isso, meu pastor? Amém, amém. Muito bem. Bom, 9 minutos, faltando para o meio-dia. Semana que vem, com certeza haverá, né, mais algumas perguntas, e dentre elas uma vai ser selecionada para a gente estar discutindo, até porque é um tema onde existe. Eu já vi inclusive algumas situações, como o pastor acabou de falar aí, né, de pessoas que às vezes no momento de ira, de revolta, porque quando você lida com rebeldes, né, com pessoas que são, né, que você já fez de tudo por elas e fala e não sei o que, aí algumas pessoas descem mesmo do salto e às vezes acaba falando o que o senhor falou,
que é muito sério, né? Eu vou rir de vocês quando forem para o inferno e tal. E eu já vi outras pessoas também falando mais ou menos a mesma coisa, né? E que quem tá ouvindo às vezes assusta e fica assim, né? Poxa vida, mas não é para pregar o amor, e como é que o cara prega um negócio desse? Mas às vezes é por conta a pessoa perde ali o domínio, né? Porque vê muita rebeldia, quando lida com muita rebeldia, e aí às vezes acha que apelando dessa forma ele acha que pode resolver e tocar mais profundamente o coração das pessoas e tal. E isso é muito sério. Mas, meu pastor, eu já quero devolver para o senhor, que o senhor possa fazer aí as suas conclusões, né? Possa fazer suas conclusões finais e ficar à vontade aí, né? Em nome de Jesus. Sim. Então, dentro do escopo de Paulo, né, a morte de um crente nos envolve em sentimentos distintos, né? Do pranto às lágrimas, e das lágrimas à alegria. O estranho é a alegria, mas ela está apoiada em nossa fé na palavra de Deus, né? Que a morte não é o fim para o crente. A morte do crente é uma passagem para estar com o Senhor. A mais antiga promessa da Bíblia aparece no Novo Testamento, está lá no Gênesis, mas ela está citada em Tito, capítulo 1. É a esperança da vida eterna. Então, a morte é uma realidade, mas a morte não é o fim. A morte destrói a carne, mas a morte não destrói o espírito. A morte é inimiga de Deus, mas a morte vai ser pisada e vai ser pelo Senhor Jesus, como todos os inimigos de Deus, e vai ser 1 Coríntios capítulo 15, a morte vai ser pisada pelo Senhor Jesus, como todos os inimigos de Deus, e fundida, né, no lago de fogo que é o inferno. Então, o inferno não foi feito para o homem. Ele é um intruso no inferno. O inferno foi feito para a morte, para o falso profeta, para o anticristo, para Satanás, para os demônios. E a morte vai estar lá no inferno. Vai estar lá no inferno. E o inferno é o destino da morte. Agora, na cruz, Jesus venceu a morte. De modo que a ressurreição de Jesus é a morte da morte. E Jesus detém, a carta aos Hebreus capítulo 2, 14 e 15. Jesus detém a chave da morte e do inferno. E chave significa autoridade. Jesus tem autoridade sobre a morte, sobre Satanás, sobre os demônios, sobre os infernos. Jesus é a nossa absoluta segurança. Nossa absoluta segurança. E aquela cega, né, lá de Nova York, Fanny Crosby, ela disse: que segurança, sou de Jesus e já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, ele me leva à glória dos céus. Jesus deixou claro o que tem que ser feito. Quem ouve, João 5:24, quem ouve a minha palavra, crê no Pai que me enviou, tem a vida eterna, não entra em condenação, passou da morte para a vida. Desvendando textos difíceis da Bíblia. Com o pastor Pedro Moura, é tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Aqui na Rede 316.